Olá, minha gente querida, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Papo de Bicudo, podcast do Núcleo Antirracismo da FESP. Virgínia Leone Bicudo, nossa grande homenageada do nosso núcleo. Eu sou Maurinho de Jesus, cantor, compositor, sambista, também aluno da Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo. Eu estou hoje vestido de azul e branco, com meu fio de contas do meu pai Ogum, um homem negro, de barba, apesar da pouca idade, barba e cabelos brancos. E esse tamborim, meu compadre, diga lá. É isso aí, gente. Meu nome é Reinan Rocha, também sou aluno da FESP, faço parte também do projeto antirracista Virgínia Leone Bicudo e sou também um homem de grisalho, barba branca, homem de 48 anos. Estou aqui vestindo minha camisa rosa, meu chapéu do núcleo antirracista, Virgínia Leone Bicudo. Estamos recebendo no nosso podcast duas pessoas maravilhosas. Seu Moisés da Rocha e Claudinha Alexandre. Duas personalidades maravilhosas que... Olá, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, muito obrigado, viu? Prazer estar aqui com vocês. Olá, Maurinho, Reinan, meu mestre Moisés da Rocha, nesse Papo de Bicudo. Que bom, a gente vai falar de samba, é isso? Certeza. Que Certeza. Maravilha. Moisés. Eu, Moisés da Rocha, né? Sempre querendo estar presente em todos os locais, onde quer que seja, onde sejam discutidas o nosso antirracismo, as coisas humanas, igualdade de direitos, solidariedades, ecumenismo, uma série de assuntos que podem nos conduzir a uma paz dentro da sociedade, uma situação igualitária, justiça, coisas tão carentes nos dias atuais. Que maravilha. Poxa, a gente se sente muito honrado, muito feliz de estar aqui, a presença dessas grandes personalidades do nosso samba, do nosso movimento do mundo negro. Se apresentem um pouco para quem não, como se alguém não conhecesse, né? Mas caso alguém não os conheça. Bom, então eu vou fazer minha autodescrição primeiro, porque eu sei que, além das pessoas que estão nos assistindo, tem também as pessoas que estão nos ouvindo, né? Sim, sim. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, cabelos crespos, estou com uma camisa branca. Já que você saudou seu pai Ogum, vou saudar minha mãe Oxum. Estou aqui com a minha fio de conta de mamãe Oxum. E muito lisonjeada, né? Primeiro, por estar sendo entrevistada por vocês. Segundo, por estar do lado do meu mestre. Então, se vocês estão nervosos com a nossa presença, eu estou bem nervosa, porque eu estou ao lado do meu mestre Moisés da Rocha. Porque ele tem a ver... Você pediu para falar um pouquinho, né? Quem somos... E tem a ver com o meu lugar hoje, né, como profissional. Eu me considero já, né, tantos anos, o Moisés pode validar daqui a pouco, mas eu sou uma especialista, uma estudiosa do samba. Mas não o samba como muitas pessoas ainda consideram o samba só como um gênero musical. Eu trabalho samba com algo mais, né? Eu vejo o samba como um complexo da nossa cultura, das nossas tradições, porque quando a gente vai falar de samba, a gente vai falar de ritmo, vai falar de canto, vai falar de poesia, vai falar de corpo, vai falar de presença, de resistência. E é exatamente esse viés que eu tenho trazido para a minha carreira. Então, já são quase 40 anos trabalhando o samba. E Moisés da Rocha é uma dessas referências, e construir esse conhecimento sobre o samba tem a ver com essa nossa ancestralidade, né? Eu venho de uma casa em que o samba era a base das nossas relações de família. Isso é uma coisa muito dessas famílias pretas da década de 60, 70, né? Que reunia no final de semana em torno de uma vitrola, né? Quem é da minha geração vai saber o que é uma vitrola, mas a minha infância toda foi com esse fundo musical, né? E além desse fundo musical, e aí eu chego nessa reverência que eu faço à referência que é Moisés da Rocha,
e também um outro mestre que eu tive, que foi Evaristo Carvalho, a questão desse aprendizado que o samba pode trazer, né? Da importância de se valorizar o samba como cultura e como Não o samba só fonte como entretenimento, né? como fonte de conhecimento dos nossos antepassados, né? Dos textos, né? Das narrativas sobre resistência, porque os sambas enredos me formaram muito naquele momento, né? Então, quando falo, fala um pouquinho da sua carreira, eu sempre gosto de falar primeiro sobre o significado do samba para mim, enquanto identidade, enquanto mulher preta, enquanto construindo o discurso, olhando o movimento dos sambas. Eu acho que eu tive um privilégio tremendo de nascer numa família que valorizava muito o samba, as macumbas, o candomblé, as umbandas, os terreiros, os orixás. A gente teve essa referência negra em casa. Então, isso me forma enquanto uma mulher negra, me leva para a escola. Eu me formei, me graduei em comunicação social, me especializei em jornalismo, acabei indo para o radialismo, aí que eu encontro Moisés Arrocha, encontro Evaristo Carvalho. Evaristo é que me dá meu primeiro emprego no rádio. E, depois disso, olhar a academia como uma possibilidade de continuidade de resistência. E aí eu vou para a ciência da religião, e as pessoas, o que a comunicação tem a ver com a ciência da religião? Mas aí eu vou para a ciência da religião por conta do samba, para reafirmar que o samba tinha algo mais e que, na minha infância, enquanto eu via, eu fazia as rezas com a minha família e sambava também com a minha família, eu vi o quanto essas duas fontes de conhecimento negras, elas estavam entrelaçadas. E o momento que eu vou para a universidade, estava tendo muito discurso do... A gente ainda não estava falando de racismo religioso, mas a coisa da intolerância religiosa, do preconceito e da violência das pessoas negras que iam para o terreiro. E, ao mesmo tempo, havia muita discriminação com o samba das escolas de samba, feito pelas escolas de samba. Porque, quando eu passo pela redação, eu via o quanto os chefes falavam: a Claudinha vai cobrir o carnaval, deixa para a Claudinha, né? O plantão de carnaval, os jornalistas e jornalistas brancos e brancas, iam cobrir polícia, trânsito, e quem ia para o sambódromo, que naquela época não era ainda a sensação do carnaval da Rede Globo, era a repórter negra. E aí eu fiz desse limão uma limonada. Eu falei: eles não vão, eu vou me tornar especialista nessa história aqui. E aí eu consegui. Então, quando pedem para me descrever, eu, antes de tudo, da minha militância, das minhas discussões políticas, eu coloco o samba e essas tradições de matrizes africanas que me formaram na frente. Que maravilha. Maravilha. Agora é homem, né, Maurício? Falar o quê, né? Maurício? Depois de um depoimento desses, né? É o meu samba pedindo passagem, não é É com miragem, vocês, é com vocês. é sonho real. Afinal, pelo sim, pelo não, é questão de opinião. Mauro Diniz e Adilson Victor. E eu no coral. Meu né? contribuinte, Mauro Diniz, Então, mas eu costumava dizer sempre, né? Olha, por acaso eu estava em tal lugar e, não, por acaso, tanto por acaso, foi alguma coisa muito por acaso, eu comecei a dar um outro nome para isso aí. Alguém está me direcionando, os deuses estão me direcionando para alguma missão. E eu trabalhei um bom tempo com o Plínio Marcos, fui assistente de direção dele no teatro, principalmente no período Plínio Marcos e o Bando, nos anos 80, e ele chamava de Falcon, por causa de um boneco Falcon, que dizia: Falcon, ninguém vem aqui a passeio, ninguém vem ao mundo a passeio. Então, eu fui escolhido por ele para substituí-lo, inclusive, no debate das peças dele, quando ele viajava, que era a todo momento, né? Em substituição a ele, eu conduzi os debates com as plateias, que eram sempre lotadas, né? O teatro sempre lotados, com os temas sociais dele, os embates dele com as injustiças sociais, a ajuda dele, a luta dele pela preservação do samba, principalmente do samba periférico, do samba verdadeiro, e eu continuo nesta luta como missão. Para mim, o pessoal fala: nossa, sempre cumprindo missão. E o mercantilismo que tomou conta da nossa cultura popular e tem atrapalhado muito e tenta sempre nos prejudicar não, prejudica o desenvolvimento todo da nação, e as conquistas todas que poderiam ser muito mais breves, muito mais rápidas, são normalmente
eh, são Barradas, confrontadas, prejudicadas por causa do mercantilismo, que é o rádio, a TV, os meios de comunicação. E a história, a internet, dentro de tantas besteiras que você encontra nela, que é a maior parte bobagem, mas você encontra alguns resquícios de histórias verdadeiros ali. Quando chega o rádio no Brasil, lá nos anos 20, depois seu desenvolvimento nos anos 30, ele é trazido por pessoas racistas, sabe? Fenologia, uma série de preconceitos pela alta sociedade. Vamos trazer algo para educar esse povo ignorante, né? Que é o povão ignorante, essa coisa toda. Bem, se associam com Getúlio Vargas, está aí a história, e começam a mercantilizar, a vender, a chegar até o jabá, mas quem toma conta das emissoras de rádio são as classes dominantes, né? O rádio veio para domesticar ou para controlar a senzala, o trabalho, para dominar e subjugar, manter sob jugo os trabalhadores que estão sob esse estigma até hoje, até os dias de hoje, e a cada dia perdendo mais seus direitos. O rádio serviu muito para isso, depois, com o tempo, como não rendia o dinheiro que se esperava, a grande novidade, aliados com a ditadura de Getúlio Vargas, passam a explorar comercialmente o rádio. São autorizados, então, pelo governo a vender espaço. Começa aí o avô da Regina Casé, por exemplo, foi um pioneiro nesse aspecto. Negro não tinha rádio jamais, né? Como não tinha muita coisa, não tinha direito a nada. Mas as casas visitadas de classe média, né? O Casé chegava, levava, ele fez um acordo, acho que não sei se foi com a Philips, e levava, comprou em consignação um número de rádios, 30, 10 rádios e tal. Pegava a lista telefônica, já uma lista que tivesse de uns telefones, ligava para casa, fulano está aí? Não, fulano está no horário de trabalho, né? Então ele corria lá, deixava, ligava o rádio, aquela maravilha, para novidade, uma caixa falando, né? Uma caixa falante, deixava sintonizado lá num programa que tivesse, e depois, quando o cara chegava em casa, a família, não, vamos comprar aquela coisa com uma boa técnica, né? Bom vendedor. Então saiu vendendo rádio. Vendeu rádio. Depois ele compra o seu primeiro horário num programa de auditório. O primeiro programa de auditório em rádio foi do Casé, o avô da Regina. E daí vai o rádio trabalhando nessa área. Surgiu muito antes disso no Rio de Janeiro. Tinha surgido lá no Recife, essa é a história, né? E vai se comercializando, e as classes dominantes, assim, não somente como o rádio, mas todos os meios de comunicação são, até hoje, pertencentes das famílias tradicionais, ao coronelismo, tanto do Nordeste como de outros estados, como de São Paulo, só as famílias ricas, tá? Mais tarde, outro camarada com grana, sempre o pessoal com dinheiro e ligado ao governo de plantão. O Assis Chateaubriand, por exemplo, traz a TV, a primeira TV Tupi, onde eu trabalhei muito tempo até fechar, brigando sempre como sindicalista, né, para não fechar, até que o Silvio Santos comprou a diretoria da época do sindicato, comprou a diretoria do sindicato dos atores também, e praticamente ficamos sozinhos, eu e uma meia dúzia, lutando contra esse domínio, e eles, inclusive, ele ofereceu, essa história, né? O pessoal conta um monte de histórias da Tupi, mas, na realidade, era isso aí. Eu cheguei a ter embate com o juiz Togado, que era o diretor, na época geral da Tupi, lá no Sindicato dos Jornalistas, na Rego Freitas, né? Porque o Sindicato dos Atores defendendo... eles poderiam até estar certos, né, que abriam um espaço de trabalho para eles, né? Não era bem isso aí, mas eu era contra, porque o pessoal, funcionários, estavam passando fome, porque o Assis Chateaubriand, ele teve derrame, aquela coisa, e ele, então, deixou o império todo dele, emissoras no Brasil todo, ele deixou para os funcionários. Mas funcionários, quem pegou? Que é o marceneiro, não tinha sonoplasta, no operador de microfone, não. Só os altos diretores, né? Altos diretores roubaram todo o dinheiro. Não é que administraram mal, roubaram mesmo. Todo mundo saiu quando fechou,
saiu cada um com uma rádio, com uma TV, então montaram seus próprios interesses e foram todos para a Globo, né? E uma coisa muito engraçada que eu fazia de madrugada, eu entrava escondido, eu era amigo dos guardas, né, tal. Até o pai do Coronel Veloso, lá da Barra Funda, é o seu Veloso, depois ele aposentou na Globo, era porteiro à noite, a gente chegava, entrava lá para panfletar, e ela dava duro nos artistas, todos os artistas famosos, era a Globo da época, né? Aqui no Sumaré, em cima, era a Globo. Eu ia lá, vocês estão pensando o quê? Que vocês vão ser chamados pela Globo? Ah, todos foram para a Globo, menos eu, né? No final. Mas valeu a pena, porque aí o Silvio venceu assim a relutância dos sindicatos radialistas, porque era um sindicato pelego, só tinha eu e mais, acho que uma pessoa só lá lutando contra, e a gente acabou perdendo, não sei se foi melhor até, todos os funcionários, principalmente os diretores do sindicato, tinham o direito de irem para lá, para Santa Veloso, sem precisar marcar pontos, sem precisar trabalhar. Isso, o único que não fui eu, me recusei a ir, por idealismo até, por sempre procurar fazer o que é certo, o que é direito. Então, essa luta, que é Don Quixotesca, não, mas acredito sim, é resistindo, servindo de exemplo. Estou vendo aí muitos negros, mesmo nossos descendentes, de classe, se julgando de classe média, né? Criticando as cotas, sabe? Falando sobre mimimi, sabe? Um desrespeito para quem deu a vida, para quem morreu, para quem foi sacrificado, né? Assassinado, e o pessoal não respeita. Para ele chegar a falar uma besteira dessa hoje em dia, alguém sofreu por ele lá atrás, né? Mãe, pai, avó, tetravó, tataravó, essa coisa. Alguém se submeteu, né, ao sofrimento todo e tal, para que se alcançasse esse espaço de se reivindicar alguma coisa. Que o negro não tinha direito nem a estudo, né? E o patrão que educasse o negro era punido. Era a riqueza de uma família, todo mundo sabe, né? Era a quantidade de escravos. Se media a riqueza, a importância do evento na família, pelo menos escravo, moeda de fato de troca. E hoje em dia você vê, infelizmente, você vê camarada pobre, que é a coisa mais triste, o pobre e negro, o pessoal que é sempre colocado à margem da sociedade, defendendo, né, essas políticas de governantes inescrupulosos, com uma política voltada para o domínio e para a preservação de privilégios. Né? Moisés, você falou dessa questão de reivindicação do negro e tal. Queria fazer essa pergunta para os dois, né? Ambos são muito ligados às escolas de samba também. Vocês pediram para falar, né? Eu demorei, mas é isso mesmo. A função é falar. Como vocês veem a questão do embranquecimento? Me parece que há um embranquecimento nas escolas de samba hoje, né? Um território, né, de negros, ligados, você, olhar de cúmplice, a própria Claudinha Alexandre fala bem disso, né? Um território de terreiros, de Grande Ney Lopes diz, né, que antigamente era terreiro de escola de samba, não tinha quadra. Ele fala, quadra era quadra de basquete. Terreiro de samba, terreiro de macumba. Né? E me parece que está em alta falar, né? Se fala muito de orixás, de temas ligados aos cultos afro-brasileiros, mas na convivência, as escolas parece que estão deixando o povo de lado, um povo preto de fora, né? Vide a quantidade dessas comunidades, né? Que eram lugares onde os sambistas ficavam, foram expulsos das escolas de samba e foram para as comunidades. Eu sugeriria, né? Eu sugiro que a Claudinha Alexandre fale sobre o observatório. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar. Aí sim, as escolas de samba, os candomblés deixa ela colocar. Também vai chegar isso, né? Está tudo contemplado. Eu acho que são dois territórios para a gente olhar: a questão da apropriação cultural, que é muito séria, a questão da branquitude, que é a forma em que as pessoas... E branquitude, eu acho que a gente pode já primeiramente pontuar. Branquitude não tem a ver com a cor da pele. Sim. Neste momento, a branquitude tem a ver com uma referência política que o movimento negro, ou estudiosos da questão étnico-racial,
ele vai classificar a atitude daquelas pessoas brancas que, a partir de um privilégio, marginaliza ou impede a ascensão de pessoas negras e invisibiliza, principalmente, a existência social de pessoas negras. Então, a branquitude tem a ver com privilégios e a manutenção de privilégios como um dos braços da estrutura do racismo, que é sistêmico e estrutural. Quando a gente vai falar de expressões culturais negras, e aí a gente pode pegar esses dois terreiros, que são os dois terreiros que eu tenho estudado e que eu vivo também, que é o terreiro das tradições de matrizes africanas, os terreiros das umbandas, os candomblés e os terreiros das escolas de samba, a gente tem um fenômeno que ele não... Ele é estudado recentemente, mas ele é um processo do que o Moisés da Rocha falou, dessa marginalização do negro na sociedade, que é o que a gente vai chamar de embranquecimento da cultura negra, que está muito ligada ao conceito, à categoria de apropriação. Em 2023, que foi que o Moisés da Rocha, deixa ela contar, em 2023, no Carnaval de São Paulo, mas não só no Carnaval de São Paulo, acho que foi um período logo no pós-pandemia, porque daí a gente teve 22, teve 23, né? No pós-pandemia, que os movimentos sociais eles estavam olhando o seu lugar no mundo, né? A gente estava vendo outras referências e tinha saído do período, por conta do George Floyd, de um posicionamento da população negra globalmente desse lugar, desse combate e do discurso do antirracismo. Em 2023, em 2022, a gente tem um dos carnavais que mais falou de orixás. E aí, inclusive, com depoimentos de artistas falando, olha, o carnaval foi dos orixás. Isso tem muito a ver do lugar que nascem as escolas de samba. As escolas de samba são culturas de terreiro. As escolas de samba elas nascem sob proteção de babalorixás e alorixás nos quintais dos batuques, das macumbas, especialmente carioca, porque a gente aqui não nega que escola de samba é uma produção, é uma expressão cultural negra que nasce no Rio de Janeiro. Né? Ninguém vai negar. A gente pode até discutir onde que nasceu o samba, e em todos os lugares onde os negros foram dispersos no processo interno da escravização, teve batuque. Né? Então, a gente teve samba no Recife, teve samba em Salvador, sim, samba do Recôncavo, samba no Rio de Janeiro e samba de São Paulo. Que, por conta da mídia e muito do rádio, esse samba de São Paulo fica relegado a segundo plano, porque Rio de Janeiro era a grande capital, sim, Rio de Janeiro claro, era a grande moda, e dali saía a grande moda. Mas, vindo para esse carnaval, e até antes a gente pode dizer que as escolas de samba, com os seus discursos, com as suas narrativas, elas amplificam as questões sociais. No primeiro momento, muito as questões raciais. O negro tinha voz. Escola de samba era coisa de preto, né? Era criminalizada, o samba foi criminalizado. Então, tem toda essa origem que nos vai fazer reivindicar, neste momento, uma cultura negra de volta para a escola de samba, porque essa é a raiz. Em 2022, a gente tem esse fenômeno de várias escolas amplificarem através da fé, porque tem toda a questão do que nós passamos na pandemia, sim, angústia, um retorno à religiosidade, a esperança de que as pessoas se tornassem mais humanas, porque elas estavam passando pelo extremo que foi a pandemia, os medos que a gente passou. A gente achou mesmo que as pessoas fossem ficar humanas, mas as pessoas de terreiro se voltaram mais para os seus orixás, para o seu terreiro. E aí, sim, aparece o que está no núcleo da formação da escola de samba, a devoção aos orixás. E isso vai ser revelado com os textos que a escola de samba leva para a avenida, que são os enredos e os sambas enredos. Então, os orixás foram muito cantados em 2022. Com a esperança de que 2023 também fosse um carnaval nosso de retorno para a gente discutir essas questões raciais e com enredos muito fortes, 2023 foi o momento da gente repensar. E desse embate racial que poucas pessoas perceberam. Mas aí, na concentração do grupo 1, um presidente de uma escola de samba, um presidente branco de escola de samba,
vai à concentração e faz uma fala que, para nós, é racista. Presidente da X9. Dentro daquele contexto, soou como uma fala racista. Adamastor. Exatamente. Ele não deu muita sorte, porque eu estava assistindo o carnaval da Escola de Samba X9 paulistana, porque eu trabalho a questão das mulheres negras no samba, e a X9 paulistana, naquele ano, estava homenageando Dona Ivone Lara. Então, eu marquei lá na agenda, eu ia comentar pela TV Cultura, mas eu falei, eu quero falar dessas escolas, estão falando de mulheres negras, coloquei na minha agenda tal, vou assistir pelo canal da Liga das Escolas de Samba a passagem da Escola de Samba X9 paulistana. Para minha surpresa, que já vinha de um ano inflamada com esse discurso do antirracismo e da branquitude, o presidente da X9 paulistana faz um discurso considerado racista, sim, porque ele usa um símbolo de luta pela justiça social, levanta o punho e pergunta para a comunidade, naquele lugar de poder que ele tinha, que todos os presidentes e presidentas de escolas de samba têm, no momento de motivar pela última vez, antes de passar o portão para desfilar, a sua comunidade. Aí ele faz o discurso dele, que foi considerado por nós do movimento, nós sambistas, e a gente já vinha discutindo sobre a questão que o Maurinho está nos perguntando, sobre a questão do branqueamento. Quando ele faz aquele discurso, eu ligo para o caçula. Você viu? Eu vi. Você viu? Eu vi. Eu falei, peraí, eu faço o texto. Fiz o texto, uma nota de repúdio, o caçula imediatamente colocou no ar, e eu, no dia seguinte, liguei para o Tobias, liguei para o Moisés. Vocês viram? Estou sabendo, porque aí já começou a ser compartilhado, começou a viralizar, e a gente motivou um movimento para a gente repensar a questão de uma maioria de presidentes brancos nas escolas de samba, para que caminho a gente estava olhando as escolas de samba indo distanciadas de discursos da educação, da formação de sambista, da reverência aos mais velhos, o que era a velha guarda, e a gente começou a descobrir que tem escolas de samba que não tem mais baiana, tem que sair procurando baiana. Fizemos a nota de repúdio, fomos até a Liga, e antes de eu passar para o Moisés, eu quero dizer que foi por conta desse movimento que hoje o regulamento da Liga tem um artigo que penaliza atos de líderes de escolas de samba, de qualquer sambista, que tenha qualquer ato, fala racista. O nome do movimento? Discriminatória. A gente formou, naquele momento, um observatório, do racismo no carnaval das escolas de samba. O que é importante seria dizer? punido nas escolas de samba? Porque quando a gente chegou com a nota de repúdio, o primeiro argumento, já tinha chegado essa reclamação, porque a gente motivou pelas redes sociais, já tinha sido feita uma reunião na Liga e ninguém sabia o que fazer, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz ao fazer o texto foi olhar o regulamento. Porque eu falei, peraí, Deixa eu ver. ele vai ser penalizado? Não foi penalizado. E outra coisa é que uma maioria de presidentes brancos, e não é a cor da pele, mas qual é a atitude que ele tem diante da cultura que ele está representando, que é uma cultura negra, escola de samba é uma cultura negra, é uma cultura de terreiro, a gente percebeu que ele também teve outro argumento. Ele não tinha um regulamento para penalizar, né, diretamente a entidade, e nenhum presidente lavrou uma ata reclamando aquela atitude. Então, ninguém se importou. E isso tem a ver com a branquitude no carnaval. Muito pelo contrário, porque muitas reações também mandaram recados ameaçadores, inclusive. Olha, chega de falar nisso aí. Infelizmente, também teve ameaça ao nosso grupo e teve um silenciamento. Um silenciamento da Liga das Escolas de Samba de São Paulo em relação ao observatório. Porque, naquele momento, ele disse que então nós vamos... o que vocês querem? Como é que a gente vai melhorar? Eu falei, a primeira coisa, precisa olhar esse regulamento. Se hoje as escolas de samba, a cultura preta das escolas de samba está em defesa, o único instrumento que pode
defender e preservar uma cultura negra nas escolas de samba é um regulamento do carnaval. É uma instituição como a Liga das Escolas de Samba, que é formadora, que pode trazer esse tema não só politicamente, mas pedagogicamente. Nós estamos num território preto. Nós temos uma escola de samba que é fruto de resistência, que já foi criminalizado. Claudinha, e aproveitando só uma tônica que nós demos também à conversa, e que você defendeu muito isso aí, foi o apagamento do protagonismo da cultura negra, do negro, dentro das escolas de samba. Que eu já disse, não é questão de cor de pele, não é epiderme, que essa também não nos dá irmandade nenhuma também, com muita gente por aí, vocês sabem disso aí. Então, não é só porque o negão então é meu amigo, tal, é da mesma política, não. Eu já falando o português claro, né? Aí, nessa linha, então, ela conduziu os embates todos, para surpresa deles, né? Adiante, por favor. Fala, mestra. Não, mas você estava junto, Moisés. E assim, o meu protagonismo nessa história foi fazer o texto, alertar e dizer basta. Procuramos o Porque gabinete da Leci. exatamente, esse processo de embranquecimento, ele estava ferindo a nossa história. Ele estava excluindo outros sujeitos que são históricos também e por direito, porque sofreram, porque resistiram, porque escreveram parte dessa história das escolas de samba e que eram pessoas negras, né? Os mais velhos, que eu entrevistei quase todos os mais velhos. Eu tive o privilégio de entrevistar até Seu os que venderam Chiclé, escola. exato. Seu Chiclé, entrevistei Seu Nenê, entrevistei Juarez, entrevistei Calão do Peruche, na ativa. Tobias do Camisa. Tobias do Camisa, entrevistei. Então, assim, eu entrevistei Madrinha Eunice. Ela estava lá, velhinha, na UESP, e eu fazia a comunicação da UESP. Então, assim, eu aprendi um carnaval nessa perspectiva dos mais velhos, e eu venho também de uma casa que é de terreiro, é do axé, e o mais velho é o mais velho. E esse mais velho, para nós, é o samba. O samba é uma grande divindade, e é uma divindade viva, dinâmica, e que não pode ser apropriada. Samba então, pede passagem. o samba pede passagem. E aí, é nessa perspectiva que a gente foi, debateu, discutiu, teve, sim, represália, mas a gente enfrentou. E a nossa vitória, que eu quero reforçar, foi que, a partir desse ano, a Liga colocou no regulamento dela, ela não nos procurou mais, mas ela acatou. Ela sabia que ali estava uma brecha e nós conseguimos que a Liga, pelo menos, colocasse um item de penalização, qualquer ato racista, discriminatório, homofóbico, xenofóbico, qualquer ato de injustiça social vindas dentro desse ambiente de carnaval, que para nós é um território sagrado. Lembrando que foi uma ação com um fundamentado, só não fizemos mais porque a gente pensou em fazer publicações, fazer chegar até o componente das escolas esse tipo de preocupação. Ninguém está preocupado. O cara é branco, está dirigindo a escola, não interessa. Sabe, o cara vendeu escola também, era negro também. Então, não é por aí. É o apagamento do protagonismo da cultura negra, afro. E a gente vai precisar de apoio, no caso, sim, por isso procuramos até o Beto, a Leci, que nos recebeu, trocamos ideias para a gente dar continuidade a esse trabalho. Fizemos um para fazer um canal, fizemos um congresso lá dentro da Liga. E, assim, é uma pena, porque no Congresso... Mas teve embate, né? Teve embate também, a gente levou especialistas e a gente queria que as escolas de samba estivessem presentes. E eu quero render aqui uma homenagem a duas mulheres que elas estiveram juntas com a gente desde o início, que foi a dona Solange Bichara, da Mocidade Alegre, e a presidenta da Rosas de Ouro. Ela esteve com a gente desde o começo e ela falou, apoiamos. São duas mulheres brancas, mas são duas mulheres que sabem qual é o lugar delas. Um lugar também de
de um olhar de discriminação pela presença da mulher. E que tem dois territórios que também são terreiros. Né? A gente sabe como é que a Angelina toca essa escola e a gente sabe também como é que a Solange tem tocado essa herança. As duas herdam, e herdam dois territórios muito, muito potentes. São duas resistentes. Apesar de serem mulheres brancas. E é possível o núcleo fazer uma parceria no observatório? Se sim, como? Responde, mestre. Demorou. Eu acho que assim, dá esse embasamento até acadêmico, é muito importante ser acadêmico, que ajuda a abrir espaços, ajuda a gente falar e comunicar. A gente vai ter que manter um programa de comunicação mais abrangente, né? Para você atingir de formação, uma rede maior. Né? De formação, de debate. Crianças, território, a Escola de Samba também é um território político. Sim, é um território em que a gente pode colocar as nossas questões. O que é o samba enredo? Quantos sambas enredos não deram recado para a sociedade, para a elite, né? Para o sistema? Então, e acho o que povo respondeu, né? E o povo respondeu. Haja visto o enredo da Escola de Samba Vai esse ano. Né? E ele, assim, você vê qual a potência que a Escola de Samba tem. A Mangueira, quando ela fala das Marielles. Né? Então, e outros enredos que vêm, a Exu, que ganha o carnaval. Automaticamente, né, se destacou esse tema, só que o pessoal está estão usando, como sempre, usando os valores todos em outros... Se apropriando, né? Eu acho que a apropriação é que cabe. E se fosse apropriação para o bom uso, a gente até apoiaria. Não, mas é outra coisa, né? Eu acho que é uma discussão... tempo acho que já foi, que né? tem que... Ainda não. Foi? Não. Eu vi Temos tempo. Pensei que estava pedindo para a gente parar, mas assim, é uma discussão importantíssima. Eu acho que vale muitos programas. A gente está trazendo as pessoas para a gente revitalizar o orgulho dessas raízes negras das escolas de samba, independente da cor da pele do presidente, da liderança. Aliás, cobrar desse presidente, dessa presidenta, que não tem essas experiências com a questão racial, o lugar que ela está. O Núcleo está abrindo um programa agora de estudos antirracista, que vai começar dia 2, sábado, né? Das 9 às 11 da manhã. Serão 4 módulos. Será feito um diplominha de participação do Núcleo, né? Pessoas maravilhosas estarão nesse núcleo, estão dando aula. O professor Juarez. Professor Juarez, grande mestre. Estará com a gente lá. Juarez Xavier. Quem mais? Palmira. Uma coisa importante, gente, você chegar para discutir e o camarada achar, porque tem certas pessoas que têm um outro caminho, cada um tem um caminho, cada um tem uma visão. Em nível acadêmico, você vai falar determinada coisa, vai chamar o Baronete, vai chamar a Claudinha, mas sabemos falar também a linguagem do povo também. Agora, tem certos irmãos que usam, citando o caso do Zulu, por exemplo, não adianta você ficar falando, essa brancalhada que não entende nada de carnaval, e fala perto de um cara amigo do presidente, perdeu o espaço que ele tinha, né, que conquistou com muita garra, com muita competência, por sinal. A história do Zulu no samba é uma história praticamente irretocável. Torrão, mas o grande e competente, né? Que é lamentável, né? Lamentável. Porque o racismo e escola de samba não combinam, né? E o caminho que você escolhe para a briga também, essa diferença que eu queria só colocar, e a gente continua prestigiando-o, né? Mas colocar o seguinte, o camarada chega e pensa que você vai para o embate. Eles estão com o poder, estão com a grana, dominam o espaço, o cara está com um espaço lá que é uma coisa digna de um empreendimento internacional. Mas, e para você entrar lá, fazer uma reunião, o cara está achando que você vai chegar lá e brigar com ele. Não, você é branco, você não entende nada. Não, pelo contrário, se falar isso para o Oswaldinho da Cuíca, não tem jeito, né? Mas nós somos cobrados, o observatório foi cobrado. Numa das reuniões, um presidente de uma escola de samba de São Paulo falou, olha, nós não estamos contentes com esse movimento, nós queremos que vocês expliquem essa coisa de branquitude, isso quer dizer que não pode ter mais presidente branco na escola de samba? Daí eu falei assim, olha, eu não vim aqui para dar aula sobre branquitude, mas eu queria que o senhor me ouvisse um pouquinho. Aí, quando eu terminei de falar, ele, desculpa, eu não sabia. Então, quer dizer,
falta, inclusive, essa consciência, que é consciência negra, sobre o lugar que se está. Que nunca Porque, se ampliou inclusive, essa discussão, de fato, né? não, essa discussão, ela é até meio acadêmica, né? ela chega, mas ela é formadora. O que a gente está fazendo aqui é formação. Não, mas não pode né? ficar acadêmica só. Ela tem que ser ampla, né? A gente tem que traduzir isso. Precisa esse letramento nas escolas de samba. Exato. A gente também propôs. Lugares, A gente se propôs a fazer, mas a Liga simplesmente falou: ó, acho que vocês já fizeram papel, fizeram barulho demais, porque o grande medo era o que a gente estava, o quanto a gente estava expondo um dirigente de escola de samba. Ele foi protegido pelo sistema. Olha, encosta aqui. Porque, na verdade, algumas pessoas na rede social, que não foi o observatório, estavam pedindo a expulsão, né, do presidente. Algumas pessoas chegaram ao extremo e não era a expulsão que a gente queria. A gente queria a retratação, que não aconteceu. A Liga se retratou, mas o presidente não. E por que é bom a gente trazer essa experiência? Porque a gente precisa estar atento. Né? Nós somos defensores das nossas tradições, das nossas raízes. Eu acho que se naquele momento eu não ligo, não falo, não mobilizo, podia acontecer o mesmo episódio pior ou banalizar, e porque ele banalizou um gesto que para nós é muito caro. Então, assim, esse letramento, a gente se sentiu responsável por fazer esse letramento. E o que foi especial, só para a gente... tentar concluir, né? Essa pergunta do Maurinho rendeu. 2023 foi tão importante para a questão racial e o carnaval no Brasil que, enquanto em São Paulo a gente estava debatendo e repudiando o ato desse presidente dessa escola, da Escola de Samba X9 paulistana, no Rio de Janeiro houve-se o debate sobre a presença de uma maioria de jurados brancos julgando o carnaval no Rio de Janeiro, e aí ganhou mídia. Então, aqui a nossa mídia era a questão do presidente, lá no Rio de Janeiro foi a questão da maioria de jurados brancos julgando a festa do carnaval, e em Salvador, no mesmo tempo, em Salvador estava discutindo a questão de uma maioria de pessoas pretas segurando a corda para pessoas da elite dançarem o carnaval dentro da cidade deles. Então, a gente viu quanto essa pauta racial estava latente e que foi necessário a gente ir para a mídia e falar. Em Salvador foram para a mídia, Movimento Negro, Movimento Social, no Rio de Janeiro também e em São Paulo também. Então, quer dizer, a gente precisa debater sobre esta festa do carnaval. Eu acho uma coisa também, lembrando que a história nos ensina que todas as coisas, tudo que era de cultura afro, isso é coisa de negro, isso é coisa de negrado, isso é cultura negra. E todos os ritmos que vieram foram combatidos, prendiam, né, queimavam instrumentos, quebravam instrumentos e tal. Com o tempo, vai dando notoriedade, o avanço da tecnologia, inclusive, tem muito a ver com isso, vai dando visibilidade ao indivíduo que passa a frequentar aquela coisa de negro, ele começa a aparecer na mídia, vai mudando, eles dão um jeito. Você vai pegar até no machixe, todas as danças, umbigada, vai dando um jeito... O pagode 90 foi isso. Eles dão um toquezinho, dão um dourado, que eles chamam, né? Dão um dourado e tal, e levam para dentro dos salões. A Bossa Nova foi isso. Mas o desfile de carnaval, o desfile de salão, com Marquesa de Santos, por exemplo, aqui, começa aqui, com uma casa de prostituição, na realidade, que era, Avenida né? Paulista, né? Na Paulista, e na Praça da João Mendes, ou ali na Sé, surge o primeiro baile, por exemplo, de salão, mas o pessoal que mantinha escravos, desfile com escravos. Então, mas tudo que era de coisa de negrada deu visibilidade. Hoje o cara está na escola de samba, está no candomblé, bem diz o Geraldo do filme Vai Cuidar da Sua Vida, dito popular, ele fala até sobre o branco ia na missa, cuidar desse negro é feiticeiro, né? Hoje o branco vai à missa, é sempre o primeiro, e o branco já é babado de terreiro. Já né? é babado de terreiro. É isso aí. Então, mas essa inversão não. Mas então as coisas dos negros, né, coisas negras, coisas pretas, sempre foram terreiros, templos, seja lá como for, sempre abertos a todos, sempre teve.
E o lado contrário, não. Tem essa diferença, né? Eu acho que é uma parte, quando O a gente vai falar. acolhimento, né? Exatamente. Algumas pessoas falam, não, os negros venderam as escolas de samba. É. Na verdade, a gente vive a dinâmica negro-africana, né? Da comunhão, do comunitarismo, de todos podem. Então, outro dia perguntaram, né, sobre a questão da religiosidade. Poxa, por que o candomblé, a Umbanda não se juntaram e não fazem um movimento contra o neopentecostalismo? Por que eles não vão para a guerra? Porque não fazem? Que é a Porque praga do não momento, é né? essa. Praga, Não é essa a nossa história com a nossa religião. Estaria Nós fazendo não a mesma faremos coisa isso. que eles fazem com a gente. Nós não faremos isso, né? Inclusive, há uma discussão, né? A forma em que o movimento negro, ele, em algum momento, ele vai se reverenciar no terreiro, mas ele não leva esses saberes, ele não coloca na frente os terreiros, porque não era esse lugar. Os terreiros não pegaram em armas. Houveram os da revolta dos malês, mas não existia terreiro ainda, né? E tinha Então, assim, a nossa lição, a lição negro-africana e a Banto, né, em primeiro lugar, ou Banta em primeiro lugar, é de agregar, né? É de trazer o seu conhecimento, Acolher. trocar o seu conhecimento e te colocar aqui junto. Então, pensar que foi só a venda, não foi só a venda, foi a forma em que o negro pobre também sambou, Exatamente. sempre sambou nas escolas de samba. dançando. Embora a cultura sempre foi dada como uma cultura de pretos, mas o branco pobre sempre sambou, os ciganos sempre sambaram, sempre estavam ali. Mas só olhar por essa visão acaba nos deixando numa passividade que não existe, né? É isso. Bom, já viram que um podcast só podcast desse não tema não dá. Não dá para falar tudo que a gente Mas fazer uma pode chamar, série. pode chamar de novo. Maravilhoso, né? Chamar nós vem. Nós vem. Queridos, Estamos à É isso, né, disposição. amor? Vamos lá. fazer as suas considerações finais, Moisés, ali, Claudinha. Se cumprir. Bom, eu quero agradecer. Eu acho que é sempre muito importante, né? A gente estava falando, a gente fala demais, né? Mas é sempre muito importante a gente ter um espaço, né? Um espaço que a gente fique à vontade, como vocês deixaram. Sucesso para o Papo de Bicudo. E eu me senti honrada porque Virgínia Bicudo, ela tem uma história também, dessas histórias que estão invisibilizadas. Vocês visibilizarem o nome dela, eu achei incrível, né? 2 homens aqui mediando a conversa e aqui a gente olhando para a figura da Virgínia Bicudo. Então, isso também me honra enquanto uma mulher preta. Quero mandar um abraço para toda a turma que faz aí o núcleo de antirracismo. Beto, obrigada, viu, pelo convite, pela indicação, para eu rever aqui os amigos. E sempre do lado do meu mestre, né? Porque eu posso fazer uma propaganda aqui? Pode, claro. Eu tô sempre aos sábados e domingos no Samba Pede Passagem. Tô ali. Ele chama e eu entro para dar uma notícia sobre o carnaval. Maravilhoso. E dizer que Aquele nesse brilho, carnaval vai ser brilho mais fantástico. especial. Quero convidar todos também para torcer para a Escola de Samba Pérola Negra, que está saindo com o tema do meu livro, Exu Mulher e o Matriarcado Nagô, que foi vencedor do samba Prêmio belíssimo. Jabuti. Samba Obrigada, viu, É um gente? samba belíssimo, né? Bem, eu agradeço imensamente essa oportunidade, surpreso até, eu não sabia do tema, falar o samba pede passagem, né? O samba pede passagem é minha vida, a vida de muita gente, também dos meus descendentes e parceiros, Nossa. mas é reacender a esperança da gente de ser na vitória contra esta maldição que é o preconceito em todas as suas formas daninhas, né, e perniciosas. Aí saio daqui alentado, com esperança e com agradecimento pela oportunidade de encontrar mais um quilombo de resistência nessa nossa luta. Muito obrigado. A gente que agradece imensamente pela presença de vocês. É uma grande honra estar aqui com vocês, aprender, trocar com vocês. Não é isso, meu É isso aí. amigo? Uma honra para a gente, uma honra para o núcleo, né? Ficamos por aqui, né? Espero que todos tenham gostado do nosso... Já que você está com esse tamborim, você citou Geraldo Filme, a gente falou de tanto disso, de resistência, Vai encerrar. resistência. Eu queria cantar, pedir licença para cantar um samba gravado pelo nosso querido Geraldo Filme, um samba de Oswaldo Arocha e Walter Pinho, que diz assim, ó: felicidade hoje é fantasia, meu povo canta mesmo sem saber que a favela virou poesia
na boca de quem nunca soube o que é sofrer. Que a favela virou poesia na boca de quem nunca soube o que é sofrer. É isso. Bonito. Axé. Axé, Papo de Bicudo. Acompanha a gente.